presidente, obrigado. Uma boa noite a todos. Então, em nome da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de São José do Rio Preto, eu agradeço a presença de todos vocês, nos prestigiando em mais uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento que teremos aqui nesta noite. Então, para a abertura oficial do evento, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao presidente Marcelo Henrique por todo o apoio incondicional aí para todas as comissões realizarem suas atividades, por caminhar junto com todos os advogados no exercício da profissão, no dia a dia. Cumprimentar também o doutor Henry Atic, também um professor meu de faculdade, que eu tenho muito carinho, e é uma honra para mim estar aqui, mesmo que virtualmente, né, mas ao vosso lado. E agradecer toda a diretoria por todo o apoio. Cumprimentar também os coordenadores das outras comissões que estão aqui nos prestigiando e agradecer por estarem aqui nos acompanhando. Então, antes de apresentar formalmente os palestrantes, eu passo a palavra para o nosso presidente, doutor Marcelo Henrique. Dr. Navin Quintiliano, nosso coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, da nossa 22ª subseção, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, renovo o meu agradecimento por todo o trabalho dedicado à nossa subseção à frente desta comissão. Quero agradecer a presença de todos os advogados, advogadas aqui conosco neste evento. Quero cumprimentar e saudar a doutora Ana Paula Misculin, nossa magistrada aqui da nossa São José do Rio Preto, pela divisão de execução e também titular em José Bonifácio. Quero cumprimentar o magistrado do trabalho, doutor José Antônio Ribeiro, da nossa querida Ribeirão Preto, da 6ª Vara do Trabalho. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco e sejam bem-vindos à nossa subseção. E quero também dividir aqui essa abertura com meu amigo, nosso vice-presidente desta subseção e meu presidente, doutor Henry Atic, para que também faça suas considerações iniciais. Muito boa noite a todas e a todas. Saúdo, em primeiro lugar, o nosso grande líder, nosso presidente, meu caro amigo, quem tenho a honra e o privilégio de ladear na diretoria da 22ª subseção da OAB São Paulo, meu presidente Marcelo Henrique, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os advogados e advogadas aqui presentes. Também quero cumprimentar o Dr. Davi Quintiliano, esse coordenador de comissão, dessa importante Comissão de Direito do Trabalho, que vem atuando incansavelmente pré e pós-pandemia, pré e durante a pandemia, porque infelizmente nós não temos o pós-pandemia ainda, mas parece já está chegando. Eu com fé aqui já falei em pós-pandemia, mas o Dr. Davi continuou, mesmo com todas as dificuldades, trabalhando incansavelmente e fazendo uma série de eventos tão qualificados e com um número de inscritos e participantes tão grande que mostra exatamente a qualidade. Como ele mencionou, um querido amigo, um querido aluno, afinal de contas, eu ouvi uma vez de um mestre e peguei para mim que não existe ex-professor, né? Professor é sempre professor e, portanto, a honra, o carinho e o privilégio são meus de hoje tê-lo aqui lado a lado, atuando pela subseção e, portanto, por toda a advocacia e a cidadania. Quero cumprimentar também Sua Excelência, a doutora Ana Paula Misculin, palestrante de hoje, Sua Excelência também, doutor José Antônio Ribeiro, magistrados do trabalho, a doutora Ana Paula aqui em Rio Preto, doutor José Antônio em Ribeirão Preto, na minha querida Ribeirão Preto. Na minha opinião, as duas melhores cidades do mundo, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Primeiro Rio Preto, depois Ribeirão Preto. E na pessoa do doutor Davi Quintiliano, cumprimento também todos os coordenadores e coordenadoras de comissões aqui presentes. Agradeço mais uma vez a enorme gentileza do nosso presidente em abrir a palavra, mesmo que brevemente, a esse seu vice, e desejo um excelente evento e uma ótima noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Henry Atic. Com a palavra, doutor Davi Quintiliano, para a continuidade dos trabalhos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Henry. Bom, então vamos apresentar aqui formalmente os palestrantes, a quem, de antemão, eu já agradeço imensamente por terem aceito o nosso convite. É uma honra para nós tê-los aqui. Certamente teremos uma noite de muito conhecimento. Então, teremos hoje a doutora Ana Paula Silva Campos Misculin, juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, titular da Vara do Trabalho de José Bonifácio e também no Núcleo de Execuções de São José do Rio Preto.
é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão O Trabalho Além do Direito do Trabalho, Dimensões da Clandestinidade Jurídico-Laboral, desenvolvido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora e autora de obras jurídicas, professora e palestrante. E também teremos o Dr. José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, juiz do trabalho também do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, titular da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, título revalidado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Obrigacional Público e Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual Paulista, Unesp, professor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, professor contratado do Departamento de Direito Privado da USP, Ribeirão Preto, membro do Conselho Técnico da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e autor de vários artigos publicados em revistas especializadas e obras jurídicas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências aqui hoje. E começamos com a doutora Ana Paula Misculin. Por favor, fiquem à vontade e sintam-se em casa. Inicialmente, vamos ver se está tudo certo com os meus slides. Tudo certo aí, doutor? Doutora, só tem que acionar ainda, tá? Compartilhar, né? Isso. Vamos lá, que agora eu vou sentir na pele. Doutor Davi, parece que caiu a conexão ou a impressão minha? Deu certo? Voltou. Voltou. Perfeito, excelência. Deu certo. A conexão está travando um pouco, eu acho. A minha? Então, Isso. deixa eu conferir aqui, porque eu tenho outra rede. Deixa eu ver. Não, mas ficou bom agora, viu? Tá bom? Eu acho que no momento de compartilhar, dá uma cortadinha mesmo. Mas não, tá ficando. Todos e a todas, é uma satisfação para mim estar aqui nessa casa com os meus colegas de trabalho, que são os advogados aqui da nossa região, ainda que virtualmente, né? Não é como nós desejávamos, mas é melhor do que perder totalmente o contato. Eu agradeço muito. A gente está cortando bem, nessa luta, né, que nós estamos... Excelência, desculpa interromper, mas é que agora deu uma boa cortada na conexão. Outra para ver se melhora. Gente, nunca aconteceu isso? Vamos ver. Não. Vou tentar outra, tá? São situações que todos estamos acostumados, excelência. Espera aí, eu vou... vamos ver. Mudei. Será que melhorou? A doutora quer deixar a sala e retornar, de repente melhora bastante. Um minuto. E aí, doutores? Melhorou. Melhorou? Como é? Travando de novo. As informações ainda não são oficiais. Ana, de repente, se você ficar em um dispositivo, sobe. Não houve feridos ou alguma pessoa desabrigada. Espera aí, vou tirar o celular de perto. Eu vou sair. O que os senhores acham? Entrar de novo, tá? Sim, excelência. Deixa a sala e depois retorna. Talvez melhor. Espera aí. Se for o caso, também tentar fechar o vídeo quando estiver compartilhando o slide. Que aí vai ficando pesado, às vezes trava por isso também.
vou aproveitar e pedir para os colegas, conforme forem tendo perguntas, se possível, mandar por escrito, que aí a gente acho que consegue otimizar o maior número de perguntas. Enquanto a doutora Ana Paula ingressa novamente, quero cumprimentar, como disse o doutor Davi, nossos coordenadores de outras comissões. Estou vendo aqui o doutor Jean, doutor Davi, sejam todos bem-vindos. Doutor Eudes também, sejam todos bem-vindos a este evento. Obrigado, presidente. Parabéns aí, doutor Davi. Obrigado, doutor Marcelo. Boa noite a todos. Uma grande honra receber o doutor José Antônio nessa noite, junto com a doutora Ana Paula. Grande abraço para todos. Acho que o doutor David Martins, para mim, não está vindo o áudio. Caso o doutor também José Antônio, não sei se tem uma ordem na exposição, se o doutor José Antônio também quiser fazer a primeira parte, doutor Davi. Eu ia sugerir isso. Vamos esperar 2 minutinhos, aí depois eu mando mensagem para ela e vejo. Fico à disposição. As nossas palestras são independentes mesmo. Ela vai falar de provas digitais e eu vou falar de audiência trabalhista em geral. Mas fico à disposição, o que vocês acharem melhor. Perfeito. Obrigado, doutor José Antônio. É engraçado que quando a gente está como juiz, doutor Marcelo, quando a gente está como juiz, a gente fica falando isso para vocês, né? Se o senhor sair e voltar, pode melhorar. Se o senhor sair e retornar, a conexão pode vir melhor. É o tal da história do limão fazer a limonada, excelência. É sempre assim. Hoje nós estamos aqui, amanhã estamos do outro lado, e tem alguns que ainda parece que morrem e não aprendem isso, né? Mas, enfim. Verdade. É a vida. Eu acho que esse momento da questão da pandemia, eu acho que essa é a grande reflexão, né? Não somos nada, nós estamos juntos sempre, né? Temos que construirmos todos os dias, né? Exatamente. Eu tenho falado para os meus alunos, agora, a melhor técnica para juiz e advogado é a técnica da máxima empatia, colocar-se no lugar do outro. Isso acontece com todos nós, todos os dias. Sim. Não só no trabalho, como na vida, né? Sim, exatamente. Às vezes queremos discutir em casa com os familiares ou com os amigos, né? Coloque-se no lugar do outro, tenha paciência, tudo vai acontecer. Quem que imaginava há 3 anos que nós teríamos passado com essa pandemia, com o número de mortes que nós tivemos no nosso país, uma questão mundial, né? Então, se tem uma lição tão grande, eu acho que vai ser difícil ser outra maior que essa, né? Nós que estudávamos pandemia pelos livros de história, por estudos acadêmicos, né? Uma doença que alcançou, independentemente da classe social, da idade, para todos. Exato. Acho que, doutor Davi, acho que nós poderíamos dar início com o doutor José Antônio, né? A doutora Ana Paula falou que já está reiniciando e pediu para dar uma esperada. Tá. Se falhar de novo, a gente segue nisso. Também eu quero dividir, enquanto nós estamos esperando, com os amigos advogados, doutor Indrigo, doutor Hamilton, doutor Castelã, aqueles que estão com a câmera. Normalmente, quem abre a câmera, às vezes fica mais fácil a gente falar, né? Mas qualquer outro colega quiser falar, abrir o microfone, fique à vontade. Estamos em casa. Só não tem um café, mas nós estamos em casa. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos aí a oportunidade. Quero também parabenizar aí o doutor Davi, que está à frente dessa comissão, os demais que também estão colaborando com o crescimento aí da nossa advocacia. E é uma honra estar presentes aí com vocês e aprendendo, né? Isso é muito bom. Muito obrigado, doutor Hamilton.
Estou vendo o doutor Cássio, o doutor Osmildo, a doutora Rainete. Sejam bem-vindos também, caso quem não falar, fique à vontade, viu? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. No aguardo. Vamos aproveitar a mensagem. Muito obrigado, doutor Cássio. Seja sempre bem-vindo. Entrou agora. Mas viu, doutor José Antônio, essa questão, né, da comunicação virtual, a semana passada nós tivemos colegas do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e no outro dia do Rio de Janeiro. Ou seja, imagina se nós não tivéssemos essa situação, não só o sistema, também a cultura de assistirmos por essa plataforma, quanto não seria mais custoso e mais difícil termos, num dia para o outro, colegas de tão distantes regiões do nosso país, né? Acho que caiu a conexão dele também. Né? Voltei. Olá, doutora Ana Paula. Sim, agora sim. Doutor José Antônio caiu, será? Mas fique tranquilo. Aqui a gente cai, mas levanta. Isso, doutor. Bom, então, para não atrasar mais, vou tentar compartilhar aqui novamente, pode ser? Sim, pode dar início, doutor. Vamos lá, então. Peço desculpas, demorei um pouquinho porque reiniciei tudo. E aí, está aparecendo para os senhores a minha tela? Sim, doutora. Maravilha. Deixa eu só pôr no jeito aqui. Certo, então vamos lá. Bom, doutores, então, começando novamente, eu agradeço o convite, doutor Davi, doutor Marcelo, doutor Henry, é sempre uma honra estar aqui com os senhores, principalmente para ter essa oportunidade de aprender, porque nós fazemos uma troca, não é mesmo? Uns passam uma parte do que sabem, outros recebem, assim a gente vai trocando, né? O tema hoje é bem desafiador, né? Porque revela algo novo, retrata uma nova fase histórica da sociedade, né, atual, que decorre aí da Revolução Digital. Mas eu queria, assim, antes de começar, dizer o seguinte: eu me sinto muito em casa aqui com os senhores, então eu nem considero que eu vim assim para dar uma palestra, digamos que eu vim para difundir um pouco do que eu já aprendi desse tema extremamente novo, que todos os dias está sofrendo mudanças, alterações, as ferramentas mudam muito, né? Porque a tecnologia é muito veloz, então eu não domino todas as ferramentas, não tenho respostas para todas as perguntas, mas entendo que o papel do advogado é fundamental, porque nós estamos falando de provas digitais, e o juiz, ele é provocado pelo advogado. Então, eu entendo que, além do magistrado precisar aprender a lidar com esses novos recursos, ele precisa estar aí, como o advogado também, principalmente o advogado, aprendendo a lidar, aprendendo a pedir, requerer, pedir para as pessoas que são as responsáveis pelos dados, o fornecimento dessas informações, porque é assim que evolui a jurisprudência, é assim que a justiça vai enfrentando os novos temas e precisamos aí caminhar juntos. Então, o tema, como eu ia dizendo, né, retrata uma nova fase histórica que decorre da Revolução Digital, representada, em poucas palavras, pela onipresença dos dispositivos de computação nas nossas vidas, né? Então, hoje, é muito comum a gente ver as pessoas ali dormindo, né, com o aparelho celular do lado da cama, acorda de manhã, já está com o aparelho celular, às vezes até na ginástica, né? Eu não sei, outro dia eu estava passando ali em frente ao shopping, eu vi um ciclista teclando e andando de bicicleta. Eu falei, meu Deus do céu, essa é assim, esse aí é o MacGyver, né, para os mais antigos, como que consegue? Então, atualmente fala-se na quarta revolução industrial. Eu trouxe aqui, então, um slide, né, para definir esse fenômeno da quarta revolução industrial, que, segundo Klaus Schwab,
não ocorre apenas por conta das novidades tecnológicas, como a inteligência artificial, a internet das coisas, os veículos autômatos, as impressoras 3D, nanotecnologia e robótica, mas também porque esse momento registra profundas alterações disruptivas em todos os setores, desde a sequenciação de genes até a nanotecnologia. Para ele, o que faz essa revolução diferente das anteriores é a interação dos domínios físicos, digitais e biológicos. E quando se fala em tecnologia, claro que a tecnologia é fascinante. Nós temos aí a internet das coisas, algumas pessoas que ostentam relógios de pulsos, automóveis ligados por meio de internet. Já temos pessoas que fizeram implantes, né, de vértebra impressa em 3D. Temos pessoas que já implantaram chip na mão para abrir a porta da casa sem ter que usar chave, cartão. Discute-se até mesmo o implante de chips em empregados, né, em alguns lugares. E, nesse sentido, ela é fascinante. Mas, por outro lado, nós temos também uma preocupação por conta das consequências da destinação da tecnologia. Porque a tecnologia, ela não muda as pessoas, são as pessoas que mudam e direcionam a tecnologia conforme seus interesses. Então, existe aí uma preocupação que é muito presente hoje com a exclusão digital, existe uma preocupação com a democracia, estamos vendo aí inúmeras discussões por conta de uso de redes sociais, de forma de divulgação de ideias, porque nem todos têm a condição de acessar a internet, outros têm a condição de acessar, mas ela não tem uma qualidade, e outros acessam, mas as pessoas não sabem como buscar essas informações na internet. E eu trouxe aqui para vocês o meu livro, que saiu semana passada, porque ali eu tratei de alguns aspectos que chamam a atenção no campo do trabalho. Por exemplo, a diminuição ou eliminação dos postos de trabalho em decorrência da automação, as condições de trabalho das pessoas atualmente, especialmente em relação aos trabalhadores de aplicativos. Mas hoje o foco aqui da minha fala é em outra área igualmente importante e que algumas vezes é deixada de lado por nós, que é o direito processual do trabalho. Mais especificamente, o direito probatório, que, claro, também está sofrendo e cada dia mais sofrerá alterações que decorrem das mudanças da nossa vida e por conta dessa digitalização dos nossos hábitos, decorrente aí do uso exacerbado da internet, como eu estava falando aqui no início. Então, eu trouxe aqui um slide de uma pesquisa feita por essa Hootsuite, que demonstra o quanto nós estamos usando a internet. Então, segundo essa pesquisa, né, em janeiro de 2011, mais de metade da população mundial usa a internet, 59,5%. Depois, nós temos aí 66% das pessoas possuem aparelho celular. E dessas pessoas, 53% usam redes sociais. Inclusive, a maioria usa a internet por meio do aparelho celular. E aqui nós temos, para os senhores terem uma ideia, o tempo que a gente gasta usando a internet. Então, vejam aqui a média diária de horas que nós gastamos na internet. Aqui são usuários de 16 a 64 anos. Aqui não está tão boa a imagem, mas a segunda coluna aqui é o Brasil, com 10 horas diárias de uso de internet. Deixa eu ver aqui o próximo. Aqui o tempo que nós gastamos por dia usando redes sociais. Então, ali também tem a posição do Brasil,
com bastante quantidade de horas utilizando redes sociais. E, claro, a gente pode dizer que a internet revolucionou os meios de comunicação entre as pessoas, porque ela é uma ferramenta mundial de interação que, inclusive, era inimaginável quando, lá no fim do século XVIII, se iniciou a primeira Revolução Industrial. E o estado avançado da tecnologia, aliado a essa constante evolução da internet, convergiu para uma nova era, onde, por meio da rede mundial de computadores, é possível interagir entre pessoas individualmente ou coletivamente, de qualquer lugar do mundo, de forma simultânea e de forma instantânea. Então, reparem bem, os senhores, que hoje, quando a gente recebe uma mensagem, demora algumas horas para responder, a pessoa já fica chateada porque a gente não respondeu na hora. Então, às vezes, eu preciso falar, olha, me desculpe, porque eu estava aqui na audiência, inclusive hoje, por exemplo, eu tinha um e-mail, mas tinha audiência, eu não sei se eu ia no e-mail ou se eu terminava a audiência porque estava muito atrasada. Então, a gente fica naquela ansiedade, né, com mensagens, com e-mail, é um bombardeio, assim, de recursos que nós usamos aí no nosso dia a dia e ficamos extremamente conectados. Aqui temos também um e-mail, um slide que mostra como nós usamos a internet, né? A maioria de nós usa para buscar informações, para entrar em contato com amigos ou com a família, para se atualizar com as notícias, com os eventos, para buscar coisas para fazer, nessa ordem, assistir vídeos, TVs, filmes, enfim, vários outros itens que eu não vou nominar aqui, porque nós todos já sabemos, né? Então, nesse contexto, a internet passou a ser palco para encontros, pesquisas, notícias, compra e venda de produtos, fornecimento e prestação de serviços, compartilhamento de bens. E o compartilhamento de informações por meio da rede mundial de computadores fez, inclusive, a informação ganhar novos relevos, porque a informação hoje ela não é mais analisada só pelo prisma do direito da personalidade, mas sim do ponto de vista patrimonial. Hoje nós já discutimos aí, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá cortando? Então vamos lá. Hoje, por exemplo, nós já temos aí a figura do herdeiro digital, do que se fazer com as contas quando a pessoa morre. Então, são muitos pontos envolvendo aí essa nova roupagem por trás do direito de informação, envolvendo direitos de propriedade intelectual, direitos autorais, questões como marcas e patentes, nesse complexo aí de dados. E esse volume de informações, a velocidade da transmissão, a necessidade do armazenamento, faz com que seja necessária uma gestão desses dados. E aí entram os mecanismos que nós também estamos conhecendo, estudando, os personagens lá citados na LGPD, e é nesse contexto que se desenvolveu a tecnologia da informação, que nada mais é do que uma infraestrutura organizada de hardware, software, banco de dados, redes de telecomunicações, para manipular, gerar e distribuir dados e informações ao longo dos seus usuários, que são empresas ou pessoas. Então, nesse contexto, reaparece a expressão sociedade da informação, que foi inicialmente empregada lá na década de 60, ganhou notoriedade com a obra de Yoneji Masuda, An Introduction to the Information Society, e naquela época, então, retratava o fim da sociedade industrial, que seria substituída pela sociedade cibernética. Só que agora o termo sociedade da informação aparece para identificar um novo modelo social. E esse modelo social apresenta ambiguidades, porque nós temos vantagens e desvantagens. Eu tirei, então, aqui desse livro da Rodrigues, de 2017, algumas vantagens que ela traz. Por exemplo, eliminação de barreiras geográficas, possibilidade de acesso a um mercado global, colaboração em pesquisas com cientistas de diversas partes do planeta, educação à distância, que foi uma coisa boa na nossa área, por exemplo, né?
multiplicidade de conhecimentos que ficam ao alcance de todos, porque nós temos sistemas de buscas rápidas, e a facilitação da vida diária, porque podemos fazer várias coisas sem sair de casa, fazer compras, ir ao mercado, pagar impostos, boletos, enfim. Possibilidade de conhecer pessoas, falar ao telefone, por vídeo, jogar online e outras atividades. Porém, nós temos também, nesse modelo social, algumas desvantagens. Uma delas é a necessidade de possuir recursos e conhecimentos para acessar a rede. E vou além, para saber fazer bom uso da rede. Porque nós mesmos aqui, principalmente por não sermos nativos digitais, eu acredito que a maioria de nós aqui não é nativo digital, nós muitas vezes não sabemos os recursos que essas ferramentas nos oferecem. Isolamento ou deterioração de relações sociais presenciais, porque tudo se faz com um clique, vício pelas ferramentas eletrônicas, risco à privacidade, necessidade de ter conhecimento, espírito crítico para avaliar a informação, perigo de poluição de informação, violação de propriedade intelectual, suplantação da identidade e fraudes e delitos informáticos em geral. Então, nós passamos a contar com novos problemas. Exemplo disso são os golpes que têm circulado aí entre nós, frequentemente com clonagem de WhatsApp ou com clonagem da nossa foto, dizendo que o nosso número mudou para solicitar dinheiro. E por que nós caímos nesses golpes? Por desatenção ou por desconhecimento? Ou ambas as coisas? Alguém já teve aqui a sensação de que o celular estava captando as suas conversas e depois falou de um determinado assunto e depois começa a aparecer anúncios, ou na caixa postal, ou nos e-mails, nos sites, quando fazemos buscas, mostrando aquilo que a gente tinha falado, né? Por exemplo, acho que eu vou comprar um tênis, aí começa a aparecer propaganda de tênis. Isso acontece, doutores, porque quando nós baixamos um aplicativo nos nossos aparelhos, nós concordamos com os termos de uso que constam ali, o famoso li e aceito. E nós, às vezes, sequer percebemos quais autorizações que nós estamos dando para essas empresas. A título de exemplo, eu trouxe aqui para os senhores a política de dados do Facebook. Não vou ler tudo, né, para não ficar algo muito extenso, mas vejam aqui os senhores. Quais os tipos de informações que coletamos? Informações e conteúdo que você fornece, coletamos o conteúdo, comunicações e outras informações. Aqui embaixo grifado, informações presentes ou sobre o conteúdo que você fornece, como metadados, como a localização de uma foto ou a data em que o seu arquivo foi criado. Então, vejam, você posta, tem como saber de onde foi tirada a foto, com qual equipamento a foto foi tirada, em que data, horário e local essa foto foi tirada. E, para isso, tem também aplicativos que fazem isso, que são os metadados, fazendo um parênteses aqui. Metadados, em resumo, são os dados dos dados. Então, uma fotografia, por exemplo, qual a câmera que tirou aquela foto, o local, o horário, enfim. Só que esses aplicativos, eles costumam apagar esses metadados, porque o produto deles é monetizar a informação. Então, se eu pegar uma foto de alguém ali no Facebook, não vai aparecer para mim os metadados, mas para o Facebook vai. Então, eles captam esses dados. Aqui na segunda coluna, ó, redes e conexões, coletamos informações sobre as pessoas, páginas, contas, hashtags, grupos com que você se conecta, sobre como você se interage com eles em nossos produtos. Aqui embaixo também, ó, coletam as informações dos contatos. Se você carregar, sincronizar ou importar de um dispositivo, como uma agenda de contatos, registro das suas chamadas ou históricos de SMS, e assim por diante.
Aqui também, na terceira coluna, informações sobre as compras ou transações que você faz. Isso inclui as informações de pagamento, como o número do seu cartão de crédito, informações sobre o seu cartão, sobre a autenticação, informações de conta, detalhes da cobrança, da entrega, dos contatos. E aqui embaixo, ó, o que os outros fazem e as informações que eles fornecem sobre você. Então, isso também pode incluir informações sobre você. Quando outra pessoa compartilha ou comenta uma foto sua, por exemplo. Aqui temos, por exemplo, também, como usamos essas informações. Usamos informações relacionadas à localização, como a sua localização atual, onde você mora, os lugares que você gosta de frequentar, as empresas e pessoas das quais você está próximo. Tem uma ferramenta também no Telegram que capta as pessoas próximas de você. As informações relacionadas à localização, vejam aqui os senhores, podem ser baseadas em coisas, como a localização precisa do seu dispositivo, no caso, por exemplo, do seu aparelho celular, caso você tenha concedido permissão para coletar esse dado. E também pega o endereço de IP, informações dos produtos Facebooks. Olhem aqui que interessante, reconhecimento facial também. Se você tiver esse recurso ativado, a tecnologia vai ser usada para reconhecer você nas fotos. Então, vejam só quantas coisas talvez não tenhamos nem reparado. Como que essas informações são compartilhadas? Aqui também, os próprios termos lá do Facebook, aqui embaixo eu até coloquei o site, né, de onde eu tirei, elas podem ser vistas por qualquer pessoa dentro e fora dos nossos produtos, inclusive sem uma conta. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não tenho conta, eu quase não uso redes sociais, mas se alguém usa e posta a sua foto, os dados também vão ser armazenados sobre você. E aqui, ó, você deve ponderar com quem escolhe compartilhar, porque as pessoas que podem visualizar suas atividades em nossos produtos podem decidir compartilhá-las com terceiros. Aqui, interessante para os doutores, como respondemos às solicitações legais ou prevenimos danos. Então, aqui, ó, em resposta a uma requisição legal, como um mandado de busca, uma ordem judicial ou uma intimação, vejam que interessante, os senhores advogados. Se nós acreditamos de boa fé que a lei exige que assim façamos, quer dizer que se tiver uma ordem judicial, eles vão fornecer os dados solicitados se acreditarem de boa fé que a lei exige para que assim façamos. Isso é algo, por exemplo, que vai causar muita polêmica, porque a quem cabe analisar a legitimidade de uma ordem, não é mesmo, doutores? Mas tudo bem, tem os canais por meio dos quais as informações são solicitadas, e aqui é um outro ponto também muito importante para os senhores se atentarem, que é a questão, até me adiantando a própria palestra, falando de provas mesmo, que é a questão de preservar dados quando isso for necessário para um processo, porque lá no Marco Civil da Internet tem o prazo que os provedores de acesso, no caso aqui do Facebook, por exemplo, eles têm a obrigação de guardar esses dados por apenas 6 meses, e os provedores de conexão por 1 ano. Então, até os senhores entrarem com ação, distribuir, marcar audiência, talvez quando chegar lá para fazer uma defesa, já não tenham mais esses dados ali armazenados. Isso em tese, doutores, porque se os senhores lembrarem... Oi? Estão me ouvindo? Cortou. Sim, doutora, pode prosseguir. Ok. Se os senhores observarem, vira e mexe, vem lá no Facebook, as lembranças do Facebook para você. Isso só comprova que eles não guardam só por 6 meses, como a lei exige. Eles guardam pelo tempo que é conveniente para eles. Por quê? O core business dessas empresas são os nossos dados. Então, óbvio que eles não vão descartar os dados. E aí vem aquela questão, se eles armazenam, eles têm a obrigação de fornecer. Então, aqui, ó, elas podem ser acessadas e preservadas por um período maior quando forem objeto de uma requisição ou obrigação legal, uma investigação governamental, etc. Então, é importante os advogados também começarem a pensar
nessa necessidade de solicitar que eles armazenem os dados. Isso serve não só para redes sociais, serve para sites e para várias outras informações aí disponíveis na internet. Então, o que nós vivemos hoje? É um dilema entre a nossa comodidade e a nossa privacidade, porque para ter acesso aos serviços dos aplicativos, nós praticamente somos obrigados a concordar com os termos de uso, porque é impossível não ter alguns aplicativos hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, que a gente usa os aplicativos para não sair de casa. De forma que Linda Dole fala que a privacidade se tornou uma moeda de troca, e você paga pelos serviços que são gratuitos com os seus dados pessoais. E aqui, como eu disse, talvez os senhores estejam pensando, eu estou tranquilo porque eu uso pouco as redes sociais. Porém, doutores, com certeza os senhores utilizam aplicativos de transporte, aplicativos de entrega de comida, aplicativos de banco, né, para receber lá o benefício do governo, por exemplo, aplicativos de geolocalização, como o Waze, Google Maps, aplicativos de mensageria, como o WhatsApp, o Telegram, aplicativos de hospedagens, de compras, de viagens, e todos eles captam e armazenam informações a nosso respeito o tempo todo. Esses dados que são transportados para o mundo digital. Aquilo que fazemos no nosso dia a dia fica registrado no mundo digital, porque toda vez que nós acessamos esses provedores, eles ficam armazenados lá e vão servir, podem servir, né, como fonte de prova de algum fato alegado num processo, seja na inicial, seja na contestação. E além desses aplicativos que eu citei, também temos outros dispositivos que podem servir como fontes de dados. Por exemplo, Smart TV, videogame, relógio digital, plataformas de streaming de música, de vídeo, como a Netflix, Telecine. Agora, as nossas plataformas de videoconferência, que estamos usando no nosso dia a dia, Zoom, Meet, Team e outras. E, além disso, também os computadores, os servidores, os discos rígidos, pendrive, HD externos, cartões de memória, as impressoras, os scanners, câmeras de foto, câmeras de circuito fechado de TV, de monitoramento, as câmeras de vigilância. Então, é incontestável que houve uma mudança no paradigma do nosso modelo social. E claro que isso vai afetar os processos, porque as partes vão se valer dessas informações para defender as suas teses, quando estão ali em um processo. Então, o que afinal, são as provas digitais? Eu trouxe aqui o conceito desse livro que eu recomendo, de Tamay e Tamer, do ano passado, e lá ele fala que as provas digitais são um instrumento jurídico que serve para demonstrar a ocorrência ou não de um fato e as suas circunstâncias. Tenha esse fato ocorrido total ou parcialmente em meios digitais, ou fora dos meios digitais, mas que usem os meios digitais para demonstrá-lo. Então, para ficar um pouquinho mais claro, a prova digital é o meio de demonstrar a ocorrência de um fato que ocorreu no meio digital ou que tem o meio digital como instrumento para demonstrar um fato que ocorreu fora do seu conteúdo. E aqui, nosso Código de Processo Civil, aplicado ao processo do trabalho, prevê lá no artigo 369 do CPC que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, temos aí uma prova atípica, não está lá no rol do CPC, mas diz o CPC que se admitem provas por meios que não sejam especificados no código. Então, além do depoimento pessoal, confissão,
e provas periciais, documentais, temos também as provas digitais. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui com os senhores, doutores, para dizer o seguinte: as provas digitais, elas não vieram para substituir as outras provas. Elas não vão poder trazer tudo que a gente precisa para comprovar a ocorrência ou inocorrência de um fato no processo. Toda prova, ela precisa ser, muitas vezes, complementada com outras. Então, o objetivo, né, não é substituir as outras provas. E outra coisa, voltando aqui, a gente já tinha também esses artigos do CPC e da CLT que prevêem aí a possibilidade do juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, e o artigo 765 da CLT, que prevê que os juízes e tribunais, né, juízos e tribunais terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, aqui, dando continuidade, os fundamentos legais que dão suporte às provas digitais. Então, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o marco civil da internet, promulgado princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Parênteses, essa semana também saiu uma medida provisória, editada recentemente agora, né, pelo nosso presidente, antes de ontem, se eu não me engano, acho que é 1068, que fez algumas alterações no Marco Civil da internet. E aqui é um outro ponto que eu também chamo a atenção dos doutores, que o artigo 22 do Marco Civil da internet, 22 e 23, em que nós temos que autoriza o acesso aos dados pessoais que trafegam pela internet, mediante o processo judicial e civil, quando for um Excelência. Então, Excelência, perdão, travou um bom pouco agora, então acho que se pudesse voltar no Marco Civil, acho que... desculpem, doutores. Então, o Marco 2014, ele autoriza o lembrando que aqui haverá uma discussão. Continua travando, doutor? Travou um pouco também, excelência, de novo. Puxa vida, doutor. Bem no Marco Civil da internet, né, excelência? Pois é. E bem na hora que eu vou fazer uma distinção importante para os doutores do que é o dado em trânsito e do que é o dado estático. Então, aqueles dados que já foram coletados e que já Então, nos processos judiciais Excelência, está me ouvindo? Travou, doutor? Tá travando, voltou a travar, excelência. Ai, doutor, não sei o que eu faço. E aí, doutor Davi? Agora voltou. Puxa vida, doutores, fiz audiência o dia todo, não teve problema nenhum. Então, vamos lá. Para requerer, então, esses dados, doutores, que trafegam aí pela internet, o que é preciso? É preciso que haja o fundamento motivada para utilizar esses registros solicitados para uma investigação ou instrução probatória, e também é necessário indicar o período
Doutor, agora? Deu uma travadinha de novo, Excelência. Não sei se é só para mim, acho que para todo mundo, né? Sim, doutora, tá havendo a trava sequencialmente. Mas vamos lá, vamos tentar novamente. Relembrando aos amigos e amigas advogados que está sendo gravado e depois é possível a gente editar e ajustar. Vamos voltar, doutora Ana Paula, se possível, por favor. Alô? Está travando. Vamos ver se abrindo aqui melhora. Não é lá o meu que está ligado, o cabo travou. Eu tentei testar a velocidade da internet, estou rodando na antena. Estão me ouvindo? Agora sim. Acho que travou de novo. Vou aqui. Puxa vida, doutores? Parece que voltou, Excelência. Ai, doutor. Voltou, tá normal agora, doutora. Me desculpe, vamos tentar novamente, então. Tranquilo. Vamos lá. Desafios aí da tecnologia. Então, doutores, além do CPC, dos princípios constitucionais, essa lei do Marco Civil da Internet é aí a lei que foi, né, a Lei 12.965, que estabelece princípios, garantias e direitos e deveres em relação ao uso da internet. Então, para solicitação desses inclusive trabalhista, é claro, que haja Excelência, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. E os senhores? Voltou a travar. Agora, não sei se, de repente, o Léo, que está com mais experiência no Zoom, se tem alguma ideia que pode ajudar. Leonardo, por favor, está nos ouvindo? Não sei se tem a ver, se é o nosso. Só para verificar, veja se você tem como identificar se a conexão é da doutora, se é nosso sistema. Você tem como informar? Ou contribuir? Já falo para vocês. Agora está... Isso vai ficar ótimo na hora que começar a queda de energia, né? Já pensou? Além dos problemas que são os problemas normais do programa, na hora que começar a cair a energia, quero ver o que vai acontecer. Na plataforma está tranquilo, eu acho que é a magistrada mesmo. eu estou achando. O Léo, eu estou vendo também, nós estamos com gravação do evento. Sim. Está gravando. Excelência, bom, vamos tentar, mas assim, uma vez me deram uma dica, acho que foi, não sei se foi o Léo ou foi o William da OAB mesmo, de colocar o cabo da internet direto no computador, não passar ele pelo núcleo. Isso, mas acho que agora voltou, vamos lá. Vamos lá, então. Já também não tem mais tanta coisa, não. Vamos lá. Estou perguntando aqui se alguém me ajuda a colocar o cabo. Bom, doutores, então, sobre o Marco Civil da Internet, eu repito ou está suficiente? Olha, por mim, pode repetir. Então, doutores, essa lei é a lei que estabelece princípios, garantias, deveres para o uso da internet aqui no Brasil. Ela busca disciplinar o uso da internet. Inclusive, lá, os senhores vão ver conceitos técnicos como o que é um provedor de acesso, o que é um provedor de conexão. É uma terminologia que a gente praticamente tem que fazer um curso para entender a lei, porque são termos aí com os quais nós não estamos acostumados. E essa lei autoriza o acesso aos dados pessoais
desde que haja um fundado indício da ocorrência de um ilícito, inclusive trabalhista, que haja uma justificativa motivada para utilizar esses registros solicitados e que sejam indicados os períodos aos quais se referem os registros. Depois nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que também permite a utilização dos dados pessoais para o exercício regular de direitos nos processos judiciais, administrativos ou arbitrais. O CPC, como eu já mencionei agora há pouco, que permite aí meios de prova não especificados em se deparar, que está lá na Lei de Propriedade Industrial, onde consta que, na hipótese de serem reveladas em juízo para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações confidenciais ou que sejam segredo de indústria ou de comércio, o juiz deve determinar que esse processo prossiga em segredo de justiça, vedando-se também a outra parte usar essas informações com outras finalidades. E aqui não vou adentrar muito nisso para a gente não se estender, mas nós vimos recentes decisões questionando se é possível ou não fazer perícias em algoritmos em empresas que tem o algoritmo como seu principal ali, concentrando ali o seu segredo, né, de indústria, os seus segredos comerciais. Então, temos também essa lei que trata desse assunto. Então, é importante dizer que, mesmo que haja aí a coleta das provas digitais, com base nos documentos, nas postagens, nas informações, ou outras modalidades, depois que esses dados são coletados, seja em fontes abertas ou fechadas, o Poder Judiciário, aí, o magistrado, para evitar vazamentos, para não comprometer a tramitação do processo e possível nulidade no caso de recurso. Travou de novo? Bem sutil, acho que não teve nenhum prejuízo, não, excelência. Então, vamos lá, doutores, já caminhando mais para o fim. Doutores, então, por que é importante nós estudarmos as provas digitais? Porque essas mudanças nos nossos comportamentos sociais, elas migraram também para os processos, por conta da confiabilidade dessa prova e por conta da relevância do papel do advogado. Cultural aí que justifica pelo documento eletrônico ou digital. E nós vimos isso quando surgiu o PJE. E boa parte dessa relutância se deve ao fato de nós não conhecermos essas técnicas. E esses obstáculos, eles podem ser ultrapassados com a nossa capacitação, com a educação digital, capacitação digital, tanto que recentemente a cadeira de Direito Digital se tornou obrigatória nos cursos de Direito. Então, a respeito desses comportamentos aí já revelados nos processos, nós temos já casos de deferimento de justiça gratuita com base em postagens, onde a pessoa demonstrava que não era hipossuficiente. Tivemos também o inverso, terceira turma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve justiça gratuita, entendendo que não é aquilo que estava ali que vai dizer se a pessoa é hipossuficiente ou não, até porque ninguém coloca coisa feia na internet, né? Todo mundo quer aparecer bem, bonito, né? Numa festa, arrumado. Decisões, por exemplo, colhidas em provas sociais para justificar condenações em danos morais por ofensas, casos, né, até de prisão de parlamentar que divulgou em redes sociais fatos, informações, e até pedidos de revisão de pensão alimentícia sociais que não condiz com aquela que ela citou e outras que eu vou deixar de dizer aqui para a gente adiantar, para não tomar o tempo do meu amigo José Antônio.
Então, por que se fala em confiabilidade? Porque assim como acontece com uma prova documental pré-constituída, acredita-se que essa prova é testemunhal. Por quê? Porque a testemunha, ela pode ter um depoimento frágil por conta de uma falha da memória, por conta de documento, ele vai ali, em tese, revelar nem sempre o seu conteúdo vai retratar a realidade, o mesmo vai acontecer com as provas digitais. E por isso... Oi? Tudo certo? Deu uma travada, Excelência. Se puder retomar na parte da memória da testemunha. Acho que é sobre a prova documental, ela transmite mais confiança. Agora, é claro que ela pode também ser impugnada, como acontece com uma prova documental, porque nem sempre o conteúdo que está ali vai retratar a realidade. Por isso eu disse que ela não veio para substituir, para resolver todos os nossos problemas, ela vai ser analisada em conjunto, e ela precisa satisfazer alguns requisitos legais e alguns requisitos técnicos para que ela seja que o advogado é o primeiro advogado da... Excelência, está nos ouvindo? Um agente biológico, químico ou físico ali que caracteriza insalubridade? Travou, né, doutores? Travou. Nossa, doutores, eu estou dando trabalho para os senhores. Imagina. Acho que agora... Retira a apresentação. Retira a apresentação. Vou fazer isso. Boa ideia, espera aí. Agora vamos lá para saber retirar aqui a apresentação. Deixa eu tentar. Deu Boa certo. ideia. Espera aí, deixa eu ir aqui. Ah, alguém já tirou aqui? Já, acho que sim. Acho que o Leonardo ajudou. Espera aí, gente, que rapidez. Espera aí, então, um minutinho. Deixa eu só... Então, doutores, então é assim, essa prova também, claro, pode ser contestada, né? Como acontece com uma prova documental. Então, para o advogado alegar ali na sua tese, se basear em uma determinada prova, não é como numa perícia de insalubridade, que a gente não tem o conhecimento técnico, a gente não sabe se vai reconhecer algum agente insalubre ou não. Aqui, o advogado tem que saber bem o que ele vai requerer, porque se a pessoa fala, eu não estava em determinado lugar e for detectado que ela estava, vai cair tudo por terra, né? Então, para construir ali a tese, meios novos aí para saber requerer, para saber utilizar aí em seu favor. Conhecer aspectos técnicos, né? Porque as provas também... princípios que norteiam as provas de um modo unidade, a prova não vai poder ser aproveitada só numa parte, aquisição, que ela é incorporada no processo, e mediação, persuasão e vedação à prova ilícita, claro, né, doutores? Então, qualquer prova para ser admitida num processo, ela tem que ter a sua licitude, né? Ela não pode ser obtida em desrespeito às normas ou aos princípios de direito material. E por isso que as provas digitais, por exemplo, que são produzidas lá com escutas, interceptações telefônicas, sem autorização judicial, ou, por exemplo, invadindo um dispositivo de alguém, vão ser consideradas ilícitas.
aqui os senhores têm, por exemplo, o exemplo lá da lei Carolina Dickmann, né, que invadiram o aparelho dela. Doutores, agora melhorou? Ou não adiantou nada? Então, agora está melhor, Excelência. Que bom. Então, vamos lá, doutores, caminhando já aqui para o final. E como que essas provas podem ser obtidas, doutores? Elas podem ser obtidas em fontes abertas, que são todas aquelas de livre acesso, sem obstáculo. Tem as fontes fechadas, cujos dados negadas, que para ter acesso é necessário uma autorização judicial, como são, por exemplo, as ferramentas de sigilo telefônico, bancário. Me perdoa, eu vou pedir para Vossa Excelência retomar, porque eu acho que essa é a cereja do bolo que todo mundo está esperando, essa parte. Então, aqui deu uma travada. Vamos lá, doutor. Tá, e faltam 3 telinhas aqui para acabar. Tá. Então, como as fontes podem, como as provas por meio de fontes abertas, que são aquelas de livre acesso. Como seria isso? Não há obstáculo para obtenção. Entra lá num perfil do Facebook ou numa conta de Instagram que é aberta, entra num blog. Aquelas informações não foram inseridas, não foram obtidas por meio de uma invasão. Parece que ela deixou para consertar, acessaram, pegaram as fotos dela. Esses dados, doutores, nós que evadimos, nós que postamos e tornamos públicos. Então, essas fontes abertas são as fontes de livre acesso. As fontes fechadas são de 2 tipos. Estão me ouvindo bem, doutor Davi? Agora sim, Excelência. Então, as fontes fechadas podem ser aquelas cujos dados são protegidos ou negados. Protegido é quando é necessário um credenciamento, é necessário um login, uma senha, o acesso é restrito, por exemplo, o CAGED, o InfoSeg. Já o caso das fontes com dados negados, as fontes fechadas com dados negados, não basta ter uma senha, fazer um cadastro, precisa uma autorização judicial, como é o caso, por exemplo, de uma quebra de sigilo telefônico, de sigilo bancário, de sigilo fiscal, por exemplo. Aqui, doutores, é uma dica também que eu trago para o senhor. E quando a gente fala de fontes abertas, doutor Davi, está me ouvindo? Travou bem na dica, não é que Vossa Excelência falou, vou trazer uma dica. Para os senhores consultarem o site da OSINT, OSINT Framework, que tem lá várias ferramentas, todas as ferramentas disponíveis para fazer mineração desses dados disponíveis em fontes abertas. A OSINT é a inteligência em fontes abertas. Então, lá se organizam várias dessas fontes, depois eu posso disponibilizar para os senhores. E aqui, doutores, já partindo para encerrar mesmo, né, que eu já estou até chateada aqui, mas não quero deixá-los sem essa parte. Uma coisa importante também são os requisitos da prova digital. A prova digital, ela tem que ter autenticidade. Está me ouvindo bem agora, doutor Davi? Essa parte é importante. Sim. Então, o que é autenticidade? É a origem da prova digital, de onde ela vem. E a autoria. Quem é o autor do fato que se pretende provar por meio dessa prova? Então, lá na Lei de Acesso à Informação, tem também uma definição de autenticidade. No artigo 4º, recebida ou modificada integridade. Ou seja, tem que contar a história toda e não só uma parte da história, como a gente vê aí nos prints de tela de WhatsApp, que na maioria das vezes só traz um pedaço da conversa.
ela tem que ter imutabilidade, ela tem que estar apta a demonstrar que não sofreu nenhuma modificação. Porque, doutores, é muito fácil, como eu digo assim, adulterar, por exemplo, um print de tela. Não sei se os senhores sabem, espero ter uma chance de voltar para a gente conversar mais sobre isso. Tem, inclusive, sites, basta os senhores colocarem aí WhatsApp fake, What's fake, que dá para fazer uma simulação de conversa e tirar um print. Então, precisa de ser uma prova imutável. Temporalidade, tem que demonstrar de forma idônea quando aquilo ocorreu, e credibilidade, que o próprio nome já diz o que significa. E, por fim, doutores, nós temos também a questão da cadeia de custódia. O que é isso? É o processo de preservação da autenticidade e integridade dessa prova durante todas as etapas da sua produção. Então, vai desde a identificação, coleta, extração dos resultados, até a apresentação dessa prova no processo. A cadeia de custódia, ela tem que permitir que a prova seja auditável, quer dizer que a pessoa tem que disponibilizar para que o outro avalie essa prova, confiabilidade, o registro da cadeia de custódia tem que se mostrar confiável, e a publicidade. Então, salvo nos casos de segredo de justiça, essa prova deve ser pública. E aí, doutores, eu vou encerrar dizendo que, além desses requisitos legais das provas digitais, também os senhores têm que conhecer alguns requisitos técnicos. Eu vou ter que voltar um outro dia para falar disso, mas a gente tem várias coisas ainda para ver, quais dados a gente pode coletar. Os metadados de fotografia, a estação radiobase, que registra as ligações de telefone, a geolocalização por aplicativo de banco, pelo Facebook, os registros de biometria, temos perícia que podem captar a quantidade de toque de mouse, a velocidade do arraste de mouse, tudo isso. Então, um outro dia eu pretendo voltar para a gente conversar mais como eu descubro o meu endereço de IP, quem é o responsável por um site, como que eu exporto conversas de WhatsApp e outras informações de geolocalização e de fotografias. Eu peço 1000 desculpas para os senhores, estou terminando um pouco triste porque tive que acelerar e cortar um pouco, mas eu não posso mais tirar a palavra do meu colega José Antônio. Muito obrigada e me desculpem, doutores. Doutora Ana Paula, nós que agradecemos o tamanho esforço para continuar diante de todas essas dificuldades, também agradecemos pela brilhante aula, brilhante exposição, e já vai ficar anotado aqui que nós vamos marcar um próximo evento aí para adentrar tudo isso, tá? Eu vi que já tem uma pergunta aqui, mas vamos deixar para fazer no final, se possível, tá? Então, mais uma vez, doutora Ana Paula, muito obrigado. Eu já passo a palavra para o doutor José Antônio Ribeiro. Boa noite a todos e a todas. E eu já também me desculpo antecipadamente, porque parece que hoje a internet está contra os juízes do trabalho, está contra os professores de direito do trabalho e processo de trabalho. A minha internet está terrível, terrível, terrível. Então, minha solidariedade à minha queridíssima amiga Ana Paula, porque eu também vou passar pelo mesmo perrengue que você passou. Peço desculpas antecipadas aos queridos advogados e advogadas de São José do Rio Preto, portanto, porque toda hora aqui está me dando um aviso. Sua conexão está ruim, sua conexão não está legal. Que coisa, né? Então, me parece que o sistema vez, agora me parece que é a nossa vez. Agora é a vez de vocês verem também como a pessoa do Dr. Marcelo Henrique, que Realmente, acho que hoje... Tiliano, que é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São José do Rio Preto. Está falhando muito, gente? Deu uma boa falhada agora, excelência. Poxa vida, que hoje não é o dia mesmo, né? Que coisa. Será que se eu sair e voltar...
Podemos tentar, Excelência. Eu vou sair e voltar, porque está muito difícil. Eu acho também, presidente, talvez marcar uma outra data, né? Assim, acho que para todo mundo aproveitar, né? Eu também acho. Eu também acho, interessante. doutor Davi. Eu também acho. Eu não quero dividir também com os demais colegas, advogados, advogadas, né? Não podemos verificar uma outra data, porque o assunto é tão importante, e realmente as conexões estão trazendo um grande prejuízo na comunicação dos magistrados conosco, dos expositores. Consultar a doutora Ana Paula. Eu acho relativamente interessante, principalmente porque nós temos alguns questionamentos a respeito da prova eletrônica, com relação ao princípio da simplicidade do processo do trabalho. Da forma como a doutora colocou, eu vou precisar de uma perícia para cada uma das provas que forem ser produzidas. Então, há um debate, uma discussão bastante ampla com relação a esse fato. Eu acho interessante que a gente tenha momentos e oportunidades diferentes, com um pouco mais de tempo para a gente debater esse fato. Podemos, inclusive, aproveitando a fala do doutor Castro, doutor Davi, nós já tivemos a exposição da doutora Ana Paula sobre o tema, né? Voltaríamos com uma apresentação do doutor José Antônio, e aí daríamos prosseguimento. Vamos consultar também o doutor José Antônio. Perfeito. Doutores, me desculpem, eu então saí para poder voltar, retornar e ver se melhora, mas fiquem à vontade. Se vocês acharem que realmente já deu, hoje já foi o bastante, não dá mais para a gente ficar com esse sofrimento, fiquem à vontade. Doutor José Antônio, pelo contrário, nós aqui nós vamos sempre aprender contigo, não tenha dúvida, só para que os colegas que estão aqui presentes também tenham uma qualidade na comunicação de vocês conosco. Então, uma das sugestões que nós apresentamos aqui é que a gente retome este evento amanhã ou em outra data em que vocês podem participar, né? Agora, vamos tentar mais uma vez? Pode ser? Davi, Davi, se me permite, eu também queria complementar, que acho de suma importância, essa palestra da doutora Ana Paula é um tema muito caro para nós, precisar dessas informações detalhadas. E o doutor José Antônio, eu tive o privilégio de participar de um curso dele no Trabalho Notável, não podemos perder. Então, se puder deixar o outro dia, todos só temos a ganhar muito. Tá. Eu acho que talvez seja o melhor mesmo, porque está me dando a informação aqui o tempo todo de que a minha conexão está instável. Eu já saí, eu já retornei, e aí, para ficar também uma exposição ruim, de péssima qualidade, picando toda hora, talvez não seja agradável para ninguém. Não, então... O doutor Davi sabe bem disso, já não foi muito fácil a gente conseguir essa data de hoje. Se vocês tiverem paciência, a gente puder deixar isso para outubro ou novembro, porque esse mês de setembro, realmente, eu já não tenho mais condições. Eu também. Sem problema, a gente alinha uma data posteriormente, tá? E eu já agradeço de antemão a disponibilidade aí, a vontade de vocês para virem numa próxima data, e a gente marca depois, tá? Mas agradeço de antemão por estarem aqui, né? Por todo o esforço, tá? E depois a gente retorna o contato para marcar uma outra data. Eu acho que todo mundo aproveita, que acho que está todo mundo aqui eufórico para aprender infinitamente muita coisa. Podemos doutor deixar Davi, combinado assim? Pela ordem, doutor Davi, nós podemos, de repente, se o doutor José Antônio Ribeiro nos permitir, concordar, ele caiu a conexão dele? Lamento. Lamento profundamente, doutores, lamento, peço imensas desculpas. Não. Eu dou aula quase todo dia pela internet, eu faço live, 2, 3 lives por semana. Obrigado. Doutor José Antônio, se estiver nos ouvindo, não tem de se lamentar. Fique tranquilo, faz parte. Nós advogados, nós sofremos isso também com as audiências, inclusive trabalhistas, doutores. Então, fique tranquilo, doutor José Antônio, não sei se me ouviu, não tem que se lamentar. Nós é que pedimos desculpa também, às vezes, uma falha técnica, não sei, não sabemos o que é,
Mas o que eu gostaria, doutor Davi, até pelas agendas dos doutores, expositores, de repente, os colegas que quiserem fazer, se a doutora Ana Paula permitir, se o doutor José Antônio permitir, como nós terminamos a palestra agora da doutora Ana Paula, se alguém quiser fazer pergunta, de repente, como são perguntas, de repente podemos conseguir a comunicação. O que acha? Perguntas para a doutora Ana Paula, seria essa a sugestão, excelente, presidente? Sim, eu consultaria o doutor José Antônio e a doutora Ana Paula. Da minha parte, tudo bem. Inclusive, já tem uma pessoa aqui querendo... Não tem jeito mesmo. Tá muito... Perdemos conexão. Eu acho que vamos fazer assim, presidente. Vamos fazer talvez um outro evento, que aí a doutora Ana Paula vem mais para específica na outra parte, e aí eu vejo se pode ser em conjunto ou se a gente faz separado. Eu vejo com eles porque eu tenho pouca experiência como palestrante, vamos assim dizer. Eu imagino que eles também estão muito nervosos com isso que está acontecendo. Então, também atrapalha ali a oratória deles. Eu acho que é melhor a gente marcar uma outra data. Podemos combinar assim, então, meus amigos? Tranquilo, eu só quero fazer um trocadilho. Eu vou mandar as minhas perguntas por escrito e por correspondência, tá bom? Com AR. Com AR. Apesar que agora o TRT tirou o AR, né? Não tem AR, não tem dinheiro, então não tem. TRT parece... Olha lá, já cortou de novo. Parece que tem boas presidente aí. Pode falar, doutor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra data. Eu vou anotar aqui as perguntas que já foram feitas e se a pessoa que fez puder deixar um contato, aí a doutora Ana Paula talvez já traga isso para próximo evento, pode ser? E, gente, agradeço aí a paciência de todos, principalmente dos próprios palestrantes, né? Que eu imagino... Outro dia eu fui fazer algum evento aqui que não era nem problema de conexão, o Zoom não me deixava entrar, eu quase infartei. Então, eu agradeço, tá? E eu fico combinado que eu vou entrar em contato com Vossas Excelências, ver uma outra data e a gente alinhar no futuro, tá bom? Muito obrigado, viu? Bom, eu quero, em nome da nossa 22ª subseção, agradecer a paciência de ter estado conosco, de ter chegado até o final, doutora Ana Paula Miscurim, doutor José Antônio Ribeiro, muito obrigado por ter estado, e não faltarão oportunidades, doutor José Antônio, de estarmos juntos. Doutor Davi Quintiliano vai fazer o contato com Vossa Excelência, com a doutora Ana Paula, e estaremos juntos. E vamos torcer para que estejamos com uma conexão melhor, para que possamos conversar mais tranquilamente. Muito obrigado a todos. E pela nossa Comissão de Direito do Trabalho, coordenada pelo doutor Davi Quintiliano, pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado mais este evento. Uma ótima noite, que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras.